E aí pessoal, beleza? Sou a Nath, você está no Pilha de Leitura e hoje eu vim fazer um vídeo aqui em homenagem ao Novembro Azul. Vim falar de alguns livros com protagonistas masculinos, mas esses protagonistas eles têm alguma coisa em comum. Então na verdade são protagonistas que passaram por transformações na vida dele. Bora lá? Na verdade foi idealizado, lá a gente combinou no grupo de WhatsApp que eu participo com alguns outros booktubers, então eu sei que outras pessoas, outros canais também vão falar um pouquinho aí de protagonistas masculinos, de autores favoritos, enfim, coisas relacionadas aí com o Novembro Azul, então eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo dos outros canais que também vão participar dessa campanha, tá bom? Em novembro agora eu reli, depois de muitos anos, eu posso dizer que esse foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida, que é o Olhai os Lírios do Campo, nessa versão antiguíssima que eu tenho, que eu já comentei no outro vídeo, que ela cheira a homo, cheira a sabão em pó, porque esse livro ficou muito tempo guardado junto com a parte da lavanderia lá e tal, enfim, então ele bem amarelinho, bem acabadinho, mas enfim, um livro sensacional, espetacular. Eu não lembrava absolutamente nada dele, assim, porque realmente fazia muito tempo que eu tinha lido, e quando eu li de novo eu entendi porque eu tinha gostado, porque esse livro me marcou tanto, mas vou fazer um vídeo pra ele porque eu gostei muito, então depois eu falo mais detalhes dessa leitura. Eu tô falando dele aqui então pra falar do Eugênio, que é o protagonista dessa história. Essa história é bem interessante, o livro é dividido em duas partes, então a gente vê sobre perspectivas um pouquinho diferentes, assim, da história, né, da primeira e na segunda parte. Mas basicamente o Eugênio, ele passa por uma grande transformação, uma mudança assim dele, do que ele acha da vida, depois de que uma pessoa que ele considera muito morre. Então a gente já começa o livro sabendo dessa morte, sabendo que essa pessoa próxima a ele tá num estado muito crítico, que, né, enfim, onde ela tá internada, todo mundo já tá falando, chama o Eugênio e tal. E daí a gente começa a perceber então como ele era antes dele conhecer a Olivia, como ele era depois que ele conheceu a Olivia e como ele passa a ser depois que ela morre. Então, assim, é tocante e tem várias passagens, assim, tem uma parte um pouco mais no final do livro que eles comentam até um pouco sobre política. É Érico Veríssimo, né? Então, eles comentam até um pouco sobre política. Eu até posso dizer por que eu sou do jeito que eu sou, assim, sendo que esse foi um dos primeiros livros realmente que eu li na minha vida. Então, é uma história incrível que a gente vê esse protagonista se transformar de uma pessoa totalmente egoísta e egocêntrica, enfim, alguém que percebe as pequenas coisas da vida, que percebe o amor, enfim, e tudo mais. É muito bom, um livro espetacular, recomendo muitíssimo, e o Eugênio fica aí como esse primeiro protagonista que eu lembrei, um protagonista homem que passou por uma grande transformação na vida. Um outro personagem masculino assim também bem marcante, que também tem essas transformações e tudo mais, é o Guma, de Mar Morto. Um tempinho atrás eu até fiz um vídeo aqui, caso você não tenha visto ainda, eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês darem uma conferida, que eu falo um pouquinho melhor assim da história de Mar Morto em si. Mas agora falando do Guma, a relação dele com o cais, com as mulheres que vivem no cais, com as mulheres da vida dele, assim, é muito tocante. Esse livro do Jorge Amado, ele é um livro muito humano, ele traz relações humanas muito próximas, assim, né, da realidade. Ele até parece um livro que não é ficção, na verdade, né, de tanta relação humana que o Mar Morto traz pra gente. E o Guma é realmente a representação disso. Ele é aquela pessoa que ele sabe que ele vai morrer no mar, ele sabe que a profissão dele é uma profissão difícil, ele entende todos esses riscos e mesmo assim ele faz, porque é o que ele sabe fazer, porque é o que ele gosta de fazer. E tem a reação dele com a Lívia, enfim, né, todo o amor é envolvido também. Então ele é um outro personagem também bem humanizado, bem real, de um livro muito bom, de um livro espetacular. Outro personagem que eu trouxe aqui é o Jorg, do Palácio de Inverno. Pra quem não viu também, um tempinho atrás também fiz resenha de Palácio de Inverno, é um outro livro assim desses muito bons, assim, do John Boyne. John Boyne, aliás, que a maioria dos livros dele são espetaculares, né? Eu também fiz o vídeo, então vou deixar aqui o link caso vocês não tenham assistido ainda. Esse daqui é mais um livro que a gente conhece a vida inteira do personagem, então o John Boyne ele tem uma característica muito interessante que ele começa do final e do começo da vida, então a gente vai vendo as duas
uma indo pra frente e outra indo pra trás, as duas linhas de raciocínio, até a gente chegar naquele ponto que tá o livro e a gente entender realmente o que acontece na história e o que ele tá querendo explicar pra gente. Mas o Georg, aí a gente acaba conhecendo então a vida inteira dele, vê por tudo que ele passa nessa vida, todos os sofrimentos, e aí a gente tá falando da Rússia, então teve as questões das revoluções, enfim, tem um pano de fundo sensacional e também, mais uma vez, né, um sofrimento muito grande aí desse nosso protagonista. O Georg é aqueles personagens que a gente sente paixão e raiva e amor e ódio, tudo ao mesmo tempo, só virando um capítulo, virando uma página, a gente já muda o sentimento, mas sempre aquela coisa bem intensa com relação a ele. Mas o personagem de Georg em si, ele é um personagem muito marcante e ele também é um personagem muito sensível, mas a gente só descobre isso no final do livro, então eu não posso falar muito pra não dar spoiler pra vocês. Mas fica aí a dica de um livro também espetacular, principalmente pra vocês que gostam de romances históricos, né? Porque traz muito esse lado histórico também no livro. Essa agora é uma escolha que talvez seja a escolha mais contraditória aqui da minha lista, que é o George do Ratos e Homens, do Steinbeck. Sim, o George e não o Lenny. Os dois, eles são muito amigos o livro inteiro e a gente entende essa relação, é uma relação meio estranha, mas a gente entende bem essa relação lendo o livro, mas no final a gente fica meio, oi? Amigo? Como assim? Mas eu acho que o que acontece no final foi realmente por um bem maior, que o George pensou naquilo para evitar um sofrimento maior. E que sim, foi amizade, que sim, foi sensibilidade. Mas eu não posso falar muito mais, porque se eu falar isso é a história do livro, enfim, então eu não posso falar. É um livro muito fininho, recomendo que todo mundo leia também. Também tem resenha aqui no canal, vou deixar o link pra vocês caso não tenham assistido ainda. E eu entro um pouquinho mais em detalhes, e lá eu dou um super spoiler do livro, então se vocês não conhecem a história exatamente, assistam o vídeo, que daí vocês vão entender melhor o que eu tô querendo dizer com isso. Mas o George sim, pra mim, representou aí uma grande amizade e também com certeza foi uma decisão muito difícil que ele tomou na vida dele, fez ele ser um personagem masculino realmente muito marcante. E como eu sempre gosto de fugir um pouquinho de só deixar livros e livros, enfim, eu vou falar de uma HQ, de uma história em quadrinhos, na verdade, uma autobiografia, o Pílulas Azuis. Eu já falei algumas vezes aqui, apesar de não ter nenhum vídeo específico só do Pílulas Azuis. Isso aqui é uma autobiografia do Frederick Peters, que é o desenhista aqui também, que ele conta pra gente como ele encontrou, como ele conheceu o amor da vida dele. Por si só, a história já seria incrível, mas não é só isso. A Cat, uma questão, na verdade você não vê isso abordado em nenhuma outra história. A Cat é HIV positiva, então ele conta toda a história, como foi conhecer, se apaixonar, enfim, ter relação, casar, né, que é o que acontece, com alguém que é HIV positivo, com alguém que pode passar AIDS pra ele a qualquer momento. Então, é uma história tocante, é muito sensível, e o mais incrível de tudo é que é autobiográfico, então é uma história real. Então, realmente, assim, também é um livro muito marcante, é um personagem muito marcante, apesar de ele que conta e de repente ele não é realmente a pessoa principal ali do livro, porque ele tá falando da Kátia o tempo inteiro, mas ele é um personagem marcante, uma pessoa marcante, enfim, também é um livro que vale muito a pena vocês lerem. Pessoal, é isso, obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Se vocês quiserem falar de algum outro personagem, algum outro protagonista masculino aí bem marcante na vida de vocês, marcante por qualquer motivo que seja, não esqueça de deixar aqui nos comentários pra gente continuar conversando sobre isso, e também não deixe de ir lá conferir os outros vídeos desses outros canais que também estão participando dessa campanha do Novembro Azul. Obrigada e até a próxima. Tchau!